Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa no canal mais caseiro do YouTube. Eu sou o Thiago Silva. Bom, o assunto de hoje é para falar sobre a pobreza no geral, né? Pobreza de conhecimento, a pobreza de espírito, a pobreza de grana mesmo. O nosso Brasilzão, velho. Eu estive pensando sobre esse assunto e eu penso que a pobreza no Brasil, ela não é um acidente, uma coincidência. Ela é proposital. É isso mesmo, ela é proposital. Enquanto o nosso governo, como um todo, federação, estados e municípios, não criarem políticas reais, verdadeiras de resolver o problema da base, né? Porque hoje eles fazem política para atacar o topo, né? Para corrigir o topo, o que já está feito, o que já está errado. Eles não corrigem a base. Então, enquanto eles não fizerem esse tipo de política, o Brasil não vou nem falar, usar a palavra mudar, porque a mudança é uma palavra forte. O Brasil não vai evoluir. Não vai evoluir igual países do velho continente. Tá? O Brasil é um país jovem, né, que não está aprendendo com os erros e não está pegando os exemplos bons que nós temos de países mais antigos. Né? O que eu quero dizer com isso de política de base e não política de topo? Vamos dar exemplos aqui. Vamos falar de assuntos que os políticos sempre falam, que é segurança pública, saúde e segurança. Vamos lá. Na segurança pública, o que nós temos hoje no nosso quadro de segurança pública no país? Polícias divididas, né? Não existe o ciclo completo aqui. Então a polícia militar ela é responsável pelo policiamento ostensivo. A polícia civil é uma polícia judiciária que é responsável pela investigação. Então há uma cisão nisso daí, né? Sem contar as guardas civis municipais, né? Que estão nesse meio aí, brigando para poderem serem reconhecidas. Mas então, toda vez que você faz uma cisão, uma divisão das pessoas, isso cria problemas, isso cria embrólios jurídicos, cria ciúmes, vaidades, né? Porque uma só pode fazer o ostensivo, prisão em flagrante, a outra que faz a investigação e prisão. Isso já gera um grande problema, uma ineficiência do Estado para o policiamento, para toda a sociedade enquanto segurança pública. Isso gera uma ineficiência, isso é fato. Você vê os índices criminais maiores, cada vez mais os programas policiais explorando isso de uma maneira incisiva, né, vamos dizer assim, para poder ganhar ibope, falando só de operações policiais e operações policiais, e não está resolvendo o problema. A criminalidade não está baixando, o crime não parou de acontecer, é só uma questão de visualizar, você pensar. Eles racharam, fizeram uma cisão na polícia, então uma só pode ir até um ponto, a outra faz a outra parte. Em países desenvolvidos existe um ciclo completo de polícia, onde resumidamente, a grosso modo, o agente policial ele pode tanto investigar quanto prender. Aqui no Brasil isso não acontece. E o que isso colabora para a ineficiência? Quando você cria vários órgãos de segurança pública dentro do Estado, dentro do município, dentro da federação, o que eu enxergo? Eu enxergo dois grandes problemas. Primeiro, inchamento da máquina pública. Por quê? Esses órgãos eles vão precisar do quê? De grana para poder funcionar. Grana seja municipal, seja estadual, seja federal. Então você incha a máquina pública, é uma coisa que eu não vejo com bons olhos. E quando você incha a máquina pública e esses órgãos precisam de grana, você abre essa via, essa precedência para que haja corrupção. Porque onde há o ser humano, há a possibilidade do engodo, da enganação. Porque, igual eu falei, esses órgãos precisaram o quê? De grana para poder funcionar. Quem que gera isso daí?
o município, o estado e a federação. Isso passa na mão de quem? Dos políticos, para poderem liberarem as verbas. É aí que abre a torneira do cofre público e pessoas se beneficiam com isso. Então isso aumenta a corrupção de uma certa forma. Então não é legal, não é legal você inchar a máquina pública. Seria o ideal, agora falando como cidadão, como brasileiro, seria ideal uma polícia única em todos os estados que fizesse todo o trabalho de investigação e prisão. Você teria só um órgão, só uma verba vindo para um órgão único, isso não criando outros órgãos para criar mais despesa para o cofre público. Agora vamos para a área da educação, que também não foge da mesma ideia. Como que funciona hoje a educação? Eu acredito numa educação forte, eu gostaria que tivesse uma educação forte de base, mas isso não é o que está acontecendo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu gostaria muito que as crianças fossem educadas de verdade, com educação financeira, matemática, português, matérias triviais fundamentais, desculpa a palavra, fundamentais para o desenvolvimento da criança. Não ficar preocupado com questões de ideologia de gênero, sobre o protagonismo infantil, um assunto que eu falei no vídeo anterior, que gerou uma certa polêmica. Não deveria ser esse o foco do ensino, deveria ser nas matérias fortes, básicas, para criar um cidadão do bem, uma pessoa que saiba das coisas. Mas se confunde muito aqui no Brasil isso daí. O aluno vai para a escola com 4 anos de idade e entende-se que a escola é obrigada a dar o conhecimento e a educação, e não é. A educação ela é responsabilidade dos pais, não da escola. A escola tem que passar um ensino, um aprendizado forte para o aluno. E não é o que está acontecendo, porque você vê aí os jovens saindo do mercado de trabalho. Pessoas que, no meu ponto de vista, estão enfraquecidas de todas as formas, de uma maneira intelectual, maneira de conhecimento. Eu sou a prova viva disso. Eu já tive um ensino fraco lá atrás, parte culpa minha, tá? Porque eu não vou culpar só a escola. Eu era um aluno desinteressado, né? Queria só saber de farrear e não dava a devida atenção para as aulas. Eu tomei um tapa quando eu fui para a faculdade, porque eu percebi que eu era um cara fraquíssimo em todas as matérias. E o que eu fui fazer? Eu fui correr atrás. A necessidade me bateu a porta, eu tive que correr atrás da informação. E o pouco que eu sei hoje, que eu não sou bom também nas matérias, mas o pouco que eu sei foi com muito esforço, pesquisa própria. É isso que eu proponho. Não tratar cada aluno de forma individualmente, a ponto que faça com que ele aprenda. Não é. Eu vou passar o conteúdo. Eu me comprometo a passar o conteúdo, mas eu não posso garantir que cada aluno vai entender. É assim que funciona. E vida que segue. Vão se passando os anos. Se aquele aluno sentir no futuro a necessidade, a necessidade de bater a porta dele, ele que corra atrás. Mas o ensino tem que ser básico e forte para criarmos boas pessoas no futuro, bons cidadãos. Essa é a ideia. Falei da política, falei das escolas. E saúde pública é a mesma coisa. Quando você tem um sistema do Sistema Único de Saúde, que eu já utilizei o SUS, e eu tenho uma opinião assim, já formada, o SUS é uma boa ferramenta, é uma boa coisa. Mas quem estraga, na verdade, no processo são as pessoas, óbvio, sempre são elas, né? Então, tem maus profissionais trabalhando no SUS e tem excelentes profissionais trabalhando no SUS. O que acontece? O que eu observo? Existe uma fila muito grande para ser usado, né? Porque é um serviço totalmente gratuito de ponta a ponta e de qualidade, é bem verdade, eu já usei. Só que o que acontece? Os políticos, os vereadores, principalmente os vereadores, eles usam da máquina pública em benefício próprio. Vou dar um exemplo, você vai marcar um exame, sei lá, uma tomografia. É um exame caríssimo para você fazer no particular. Você está numa fila de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, geralmente, que é uma fila para poder fazer. Mas a pessoa que precisa do exame, ela precisa de imediato. A verdade é essa.
mas o sistema não comporta isso. O que o vereador faz? Ele usa dos meios que ele tem para poder pegar essa pessoa que está desesperada, quer passar, ele pega a vaga de outra pessoa e consegue encaixar essa pessoa, porque essa pessoa foi procurá-lo, pedir esse favor. E dessa forma ele consegue montar o curral eleitoral dele, porque ele usa a máquina pública para poder passar você, eu na frente, em detrimento de outras pessoas que estão esperando, e diz, ó, eu te ajudei, hein, cara, então lembra de mim nas eleições. O cara já ganhou aquele voto. E é assim que funciona. E então quem tem condições de pagar vai para a iniciativa privada. A iniciativa privada dos hospitais são beneficiados também pela ineficiência do Sistema Único de Saúde. E é interessante para os poderosos que continue ineficiente. Porque você imagina o dono de um hospital particular. Se você acha que realmente que ele quer que o Sistema Único de Saúde funcione perfeitamente e ninguém precisa do particular? Não, né, cara? Óbvio que não. Então, e essas pessoas, elas são poderosas. Os grandes empresários são poderosos, eles influenciam diretamente na política. Então eles fazem com que o fraco continue fraco, para eles sempre continuarem fortes. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Por que eu falo que a pobreza aqui ela é proposital, ela é provocada? E eu não tenho solução para isso. É o que eu não estou dizendo que o Thiago vai apresentar uma solução, não. Eu estou provocando vocês a pensarem nisso, porque eu estive pensando nisso, porque eu não acredito no processo eleitoral que está aí se instalado. E eu vejo muita gente brigando, né? Os petistas, os bolsonaristas, os caras idealizando as pessoas, endeusando as pessoas, né? Fazendo com que aquela pessoa, o mito, né? Chamando o cara de mito, chamando o outro de o Salvador, né? O Lula Salvador ou Bolsonaro Salvador. Esses caras não vão salvar vocês. Eles não têm a solução para a pátria. Isso não funciona. Eu estou sei lá, uns 20 anos, né? Uns 20 anos acompanhando as eleições. Vou colocar 20 anos porque até eu me entender por gente, entender o que era política, demorou um pouco. Então, uns 20, 25 anos acompanhando a política, e eu percebo o seguinte, cara, minha vida não mudou em nada. Entrou governador de esquerda, de direita, de centro, de tudo quanto é jeito, e não mudou nada. A única coisa que mudou foi a vida dos caras. Eu sempre continuei trabalhando, estudando, correndo atrás das minhas coisas. Então eu não entro nessa briga, eu não entro. Eu tô fora disso daí. E eu fico olhando essa briga na internet, esses caras se degladiando, um xingando o outro, um tendo ódio pelo outro, sendo que as coisas não vão mudar. Tá? Eu sou um cara bem pessimista desse ponto de vista. Nós, enquanto nação brasileira, ou enquanto ser humano, nós não temos solução. O ser humano ele a espécie humana é uma espécie que gira em círculos, resolvem problemas, aparecem novos, resolvem problemas, aparecem novos. Nós não evoluímos, nós andamos em círculos. Tá? Aparecem problemas novos, problemas novos, e soluções aparecem e acontecem novos problemas. E tudo acontece do mesmo jeito. O poder fica na mão sempre das famílias poderosas, o pobre cada vez mais pobre, e só o cara que acorda, que entende que tudo que acontece na vida dele só depende dele, não depende de política nem de ninguém, ele pelo menos ele leva uma vida mais digna, vamos dizer assim. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico, não tem nem como todos ficarem ricos, né? Porque a corrida do capitalismo está todo mundo querendo ganhar dinheiro. Mas você entendendo como o jogo funciona, você se torna mais honesto consigo mesmo e para de se cobrar tanto de certas coisas. E vive de uma maneira mais serena, mais calma. E corre atrás do seu. Não fica esperando pelo próximo, nem esperando em política as suas coisas. Vai lá, corre atrás do seu, ganha seu dinheiro, venda seu conhecimento. Faça as coisas acontecerem do seu jeito para você. Não dependa da política, porque ela não vai resolver sua vida, a não ser que você entre para o quadro político e tente uma vaga como vereador, como senador, como deputado estadual, quiçá como presidente. Aí sua vida vai mudar e as pessoas que estão à sua volta também. Mas existem outras formas de você
mudar também, muda você, entendeu? E outra coisa, pratique o sigilo, cara. O brasileiro esqueceu que não precisa ficar falando quem você vai votar. O voto ele é secreto. Você não precisa ficar externando quem você vai votar. Isso só causa problema para você. Pode ser bobo, né? Vota lá ou não vota, mas não precisa falar para ninguém quem você vai votar. Né? Sai dessa briga política que não é sua. Se você não é na política, não entra nisso daí não. Isso aí é briga entre eles, deixa eles brigarem. Corra atrás do seu, entendeu? Faça acontecer do seu jeito, entenda como funciona o jogo para você viver uma vida mais serena e acabou, entendeu? Você sabendo que a pobreza ela é provocada, você já sabe, pô, os caras não querem que eu evolua, então eu vou na marra, eu vou evoluir eu mesmo. O conhecimento ninguém me tira, eu vou atrás dele, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria meio que desabafar com vocês, tá bom? Muito obrigado por estar aqui até agora. Um abraço, até o próximo vídeo e eu fui.